Infinita graça em nosso favor, amém? Amém. Culto de ensinamento, noite de terça-feira, noite fria, né? Aleluia. Noite fria, Verdade. mas nós sabemos que Deus está presente. Nós por fé confiamos na poderosa e grandiosa, gloriosa presença de Deus em nosso meio. Aleluia. Culto de ensinamento, vamos aqui aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus, amém? Amém. Deus colocou no meu coração, talvez uma das palavras mais faladas ou debatidas ou conhecidas da palavra de Deus, está lá no livro de Êxodo, Êxodo capítulo 20. Vamos falar sobre os 10 mandamentos. Aleluia. Êxodo capítulo 20. Engrandecido seja o nome do Senhor. Aos que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook, pegue em nome de Jesus um exemplar bíblico. Desfaça, se possível, das suas obrigações agora. E em nome de Jesus acompanhe a palavra. Ganhe o hábito, o prazer de ler a palavra de Deus. Vai lhe trazer vida, saúde, mudança. O Senhor é bom. Tua palavra é poderosa. Amém? Amém. Êxodo, capítulo 20, versículo 1 em diante. O tema da leitura, os 10 mandamentos. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Versículo 1 diz assim: Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor, seu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de esculturas, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás e a elas nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que toma o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem os teus servos, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, mas o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia de sábado e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos, e o zunido e a buzina, e o monte fumegante. E o povo, vendo isto, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Tu falas conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, porque Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eita, Jesus. Engrandecido e bendito Aleluia. seja o nome santo do Senhor. Nós estamos crendo no poder vivo desta palavra dessa noite. Amém? Eita, Jesus. Aleluia. Nós sabemos que Moisés foi um dos grandes nomes, um dos grandes homens, um dos grandes heróis da fé, um dos grandes líderes da palavra de Deus. O Velho Testamento foi responsável, Moisés, em libertar pela poderosa mão de Deus o povo escolhido na terra do Egito. Sabemos do contexto da história. A Bíblia nos ensina que ao mar se fechar e os egípcios, os soldados, os carros, os cavalos
e todos que estavam em perseguição para matar o povo de Israel, nós sabemos que eles morreram, e dali em diante começa a saga do caminho que Deus orientara Moisés para levar o povo. Olha aí. Deus tinha dado uma ordem quando chamou Moisés e falou com Moisés através da sarça ardente no Monte Sinai, dizendo que o Senhor disse a Moisés para trazer aquele povo até o Monte Sinai, até onde Deus estava falando com Moisés, e assim se cumpriu. Moisés trouxe aquele povo, 2.600.000 pessoas aproximadamente, entre homens, mulheres, crianças, em torno de 2.600.000 pessoas. Por 3 meses atravessaram o deserto e chegaram ao Monte Sinai. A Bíblia fala que ali eles montaram um acampamento. Ali ao pé do monte eles formaram uma espécie de um acampamento para aguardar a vontade de Deus. Moisés sobe ao monte e o próprio Deus começa a conversar com Moisés e diz para Moisés que queria falar com Moisés, mas queria que o povo ouvisse Deus conversando com Moisés. Que o próprio Deus limitou um espaço limite ao pé do Monte Sinai, para que nenhum dos povos que estavam aguardando do povo de Israel subissem, transpassassem aquele limite que Deus permitiu ao pé do Monte Sinai, para que eles não morressem com o intuito de ver o próprio Deus. Nem os anciões, nem os idosos, nem os mais respeitosos, ninguém. Deus instituiu um limite e falou para Moisés: fala para o povo que se passar o limite do pé do monte, eles vão morrer. Eita, Jesus. Deus não queria se mostrar, Ele queria falar com Moisés. E para falar com Moisés, ele mostrou a tua glória, o teu poder, porque Ele queria que o povo ouvisse Deus falando com Moisés, para que aquele povo cresça ainda mais o nome do Senhor sobre a vida de Moisés. Para saber que Moisés estava sendo direcionado pelo Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que uma nuvem densa, escura, cobre o monte, que ele começa a fumegar com um fogo poderoso. Eu imagino que devia ser aquele mesmo fogo que estava consumindo que estava sobre a sarça e não consumia, aquele fogo incandescente, glorioso. No mínimo, aquele mesmo perfil de fogo estava dominando todo o Monte Sinai. Lâmpagos, vozes e trovões, trombetas, tudo estava ressoando. A glória de Deus estava sobre aquele monte. A Bíblia fala que o monte sacudia de forma extrema. Olha como é poderosa a presença de Deus ao descer e falar com Moisés no monte. Moisés desce, fala com o povo respeita. Quando começa a ver o poder, a gloriosa ação de Deus sobre todo aquele monte imenso, o Monte Sinai, eles viram que realmente o Deus Todo-Poderoso estava presente, e coube o coração deles medo. Eles ficaram com medo, apavorados. E a Bíblia fala que o próprio Deus manda Moisés e também seu irmão Arão subir. E mais ninguém. E todos ficaram na limitação. E a Bíblia fala que quando Deus começa a conversar com Moisés, começa a falar com Moisés, Arão estava presente, Moisés estava presente. A Bíblia fala que todo o povo ouviu a poderosa voz de Deus lá em cima do monte. Aleluia. A caminhada era longa. Entenda, em torno de 3 dias caminhando para chegar no monte, mas lá do monte ouvia o poder glorioso da voz de Deus. Realmente devia ser uma voz de muitas águas, como muitos trovões. Eu não imagino, eu não consigo assimilar, mas eu entendo que todos aqueles 2.600.000 pessoas ouviram com nitidez. Aleluia. O versículo 9 do capítulo 19 de Êxodo nos mostra, olha só, capítulo 19, versículo 9 diz assim: e disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa ou escurecida, para que o povo ouça falando eu contigo. Entenda, Deus estava falando com Moisés, mas queria que aquele diálogo entre Moisés e Deus fosse ouvido pelo povo. Entenda, Deus estava falando eu contigo, para que também te creiam eternamente, para que eles entendessem que Moisés era servo do Deus vivo, estava guiado pelo Deus vivo, fazendo a vontade do Deus vivo em favor do povo. Aleluia, meu Entenda, Deus queria dar crédito, honra
a Moisés como líder. Aleluia. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Entenda. Deus tinha um projeto em mostrar a sua voz, o seu poderio. E o projeto de Deus era gerar no coração do homem temor. Por que isso, pastor? Para que aquele povo não pecasse. Aleluia. Deus conhecia o coração daquele povo. Deus instituiu os seus 10 mandamentos. E esses mandamentos foram tão poderosos e tão vivos, tão eficazes, que foram lavrados ou escritos em pedras de tábuas pela própria mão de Deus, pelo próprio dedo de Deus. Aleluia, meu Deus. Entenda quão poderosas foram essas palavras. A Bíblia fala que futuramente Moisés fez uma arca forjada com madeira nobre, banhada com ouro, e coloca as tábuas de mandamentos dentro daquela arca. Aquilo representava a presença poderosa de Deus sobre a face da terra. Glória a Deus. Entenda, havia uma unção gloriosa, o poder vivo dos 10 mandamentos, anunciado pela própria voz de Deus, foi anunciado a todo aquele povo. Aleluia. E nós temos a noção do que são os 10 mandamentos, que causam em muitas pessoas o conhecimento teórico e muitas das vezes não prático. E que nós vamos meditar um pouco em cada um deles hoje. Aleluia. Eu sei que o tempo é escasso, mas Deus é bom, há de nos dar graça. Amém? Versículo 1 do capítulo 20. Então, falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou. Ele se apresenta. Moisés já sabia quem era ele. Ei. Moisés já tinha conversado com ele. Mas ele queria que aquele povo ouvisse, ele queria que aquele povo entendesse que era o Todo-Poderoso que ele estava falando. Versículo 2 diz assim, ó: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Imagina a voz de Deus ressoando de cima do Monte Sinai. Tudo tremendo, relâmpagos e toda, sabe, o poder vivo daquela voz. Moisés estava na presença. E a voz ressoando, todos ouviram. E começa o primeiro mandamento. Ele mostra: eu sou aquele que te tirou daquele tempo de dor, por séculos de escravidão. Eu sou o que ouvi a oração de vocês, tirei vocês de lá. A partir de agora, eu sou o teu Deus. Ele declara o primeiro mandamento. Não, versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Eita. Entenda, o que Deus está mostrando para eles é que Ele quer ser o Deus exclusivo. Ele quer ser o Deus único. Ele quer ser o Deus cuidador. Ele quer ser o Deus zeloso. Ele quer intitular-se como Pai, como responsável, Aleluia. como grandioso, gracioso a cuidar daquele povo. Ele não queria que aquele povo que ele escolhera, que através de uma promessa feita a Abraão, que ele formulou, ele realizou milagres de uma mulher estéril, iniciou toda a jornada daquele povo. Uma promessa feita a Abraão, ele declara com todo o poderio: eu fiz os milagres para que vocês surgissem, para que vocês se formassem. Então eu quero ser o seu Deus. Eu não quero intermediários. Sabe que muitas pessoas expressam com todas as vozes, com todo o ser, batendo no peito, que ama Deus, que tem fé em Deus, mas muitas das vezes isso é uma mentira, porque as suas obras não mostram a sua adoração a Deus. É por isso que Deus expressa que Ele quer ser, olha só: não terás outro Deus diante de mim. Ele quer ser exclusivo. Lembra quando Cristo Jesus, lá em Lucas capítulo 4, versículo 8, foi tentado por Satanás? E a Bíblia nos ensina lá em capítulo 4, versículo 8, que quando Jesus responde à tentação, ele fala assim: apartai-te de mim, Satanás. Está escrito que só ao Senhor adorarás e só a Ele prestarás culto. Aleluia. Entenda, o primeiro mandamento representa exclusividade. O amor dele é suficiente para mudar a sua história, a sua vida, para cuidar de você. Não precisa de outros deuses. Aleluia, meu Deus. O segundo mandamento: não terás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, na terra ou debaixo das águas, e não se encurvarás a ela. Versículo 5: não servirás a ela. Entenda,
o que nós vemos é uma prática errônea de colocar a sua fé, induzir a sua fé a um objeto formado pela mão do homem, lapidado às vezes com ouro, com prata, com pedras, com barro, com madeiras, lapidado e formado pela mão do homem, aquela imagem, aquela escultura podia ter formas diversas, formas de aves no céu, formas de animais terrestres, ou até de animais aquáticos. Deus já adverte, olha só, não façam imagens, não se dobrem, não se curvem, não adorem elas. Eu sou um Deus zeloso. Eu sou um Deus zeloso. Eu não quero dividir a minha honra com ninguém. Vocês não precisam de intermediários. O Salmo 100, vamos dar uma olhadinha? Salmo 115. Louvado seja Deus. O Salmo 115, no versículo 4 ao 7, nos explica mais ou menos o que está acontecendo com muitas pessoas. Versículo 4 diz assim, ó, Salmo 115, versículo 4: os ídolos deles são prata e ouro, obra de mão dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mão, mas não apalpam, tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhante a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Tem atenção. Uma imagem que tem a formação feita pela mão do homem, mas que tem a semelhança de um homem, tem a semelhança de um Deus, tem a semelhança do que eles imaginam que tem poder. Olhos e não veem, bocas e não falam, ouvido e não ouve, mãos e não apalpam, pés mas não andam, e não sai nenhum som da sua boca, da sua garganta não emite nenhum som. E o salmista especifica: sejam como todos eles, os que confiam, os que depositam a confiança nessas imagens, mortos, sem vida, sem nenhum tipo de reação, sem nenhum tipo de ação, sem nenhum tipo de poder. Muitas pessoas estão prestando culto a imagens e estão vivendo como elas, vazias, opacas, sem brilho, sem conduta. Porque sabemos que o próprio Deus especifica que a maldade do coração do homem em formular esse tipo de imagens pode levar ao desprezo do Criador, pode levar ao desprezo daquele que formou os céus e terra, pode colocar em segundo plano, pode tirar a essência da grandiosidade do nosso Deus no coração desses. É por isso que ele fala: sejam iguais os que adoram essas imagens, sejam iguais às imagens, sem vida. Vai ter olho, mas não enxerga nada do que é espiritual. Vai ter ouvido, não vai dar crédito à palavra de Deus. Vai ter boca, mas não vai ter som algum que mencione a grandiosidade. Mãos e não tem unção, pés, mas não caminham a favor do Senhor. Meu Deus, é forte, Jesus. Nós sabemos que quando fala-se em escultura e imagens, quando se fala em ações de adorações, algumas pessoas ficam mais ariscas, ficam mais difíceis de entender, mas ficam mais complicadas, porque deduzem que o que elas acreditam se torna favorável, induzida por outras pessoas, por falsos doutores, ensinadores, que colocam intermediários onde não existe. Meu Deus. Oh Deus, entenda, pra você ter uma noção, Êxodo capítulo 34, versículo 7 diz assim, ó: o próprio Deus, que é um Deus benevolente, ele visita as pessoas que desacreditam, que desonram Ele, por prestar culto às imagens. Ele intitula como pecado, e o pecado é visitado do pai para o filho, de geração em geração. Meu Deus. O versículo 7 do capítulo 34 de Êxodo diz assim:
e guarda a beneficência em milhares e perdoa a iniquidade e as transgressões e o pecado que o culpado não tem por inocente, e que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, dos filhos até a terceira e quarta geração. Entenda uma coisa, ele visita com beneficência milhares de gerações, até 1000 gerações, aos que guardam a fidelidade em honrá-lo, a fidelidade em ter os mandamentos em prática em sua vida, mas ao mesmo tempo aos idólatras e aos pecadores. Ele não toma por inocente o culpado, e nem o culpado por inocente. Ele conhece a verdade que está inscrita, marcada no coração do homem, e diz que a esses visitará a maldade de gerações e gerações, até a terceira e quarta geração, por causa da desobediência e da idolatria de um. Meu Deus. É pesada a história. Jesus. É complicada a história. Meu Deus. Que possamos verdadeiramente dar crédito ao poder vivo dessa palavra. Aleluia. O versículo 7 nos fala sobre o terceiro mandamento. Não tomarás, versículo 7 do capítulo 20 de Êxodo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terás por inocente o que toma o seu nome em vão. Quando fala em não tomar o nome do Senhor em vão, nós lembramos das pessoas que fazem juramentos, projetam o nome do Senhor em qualquer história, em qualquer situação. Não, eu juro por Deus, cuidado. Deus não põe o nome dele como barganha. Não é para se jurar. Algumas pessoas pensam que juramento é melhor. A Bíblia nos ensina que é melhor nem fazer esse tipo de juramento para qualquer outra coisa, nem para Deus, nem por si mesmo. Levíticos capítulo 19, no versículo 12, diz assim, ó. Levíticos capítulo 19, versículo 12: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o meu nome, o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Sabe o que é profanar? Profanar é você tirar o que? Colocar no que é santo algo que é imundo. Meu Deus. No que é santo você colocar algo que é sujo. Meu Deus. Você está profanando o que é da parte de Deus. E o que está profanando? Justamente o poder da palavra, da presença, do poder vivo do nome do Senhor. Oh, Deus. Cuidado com esse negócio de juramento. Meu Pai. Não é agradável, não é aceitável, não é compartilhado por Deus. O quarto mandamento, e isso é sério, irmãos. Isso é sério. Quando a gente pisa nos 10 mandamentos, quando a gente tropeça e pisa só em um dos mandamentos, a gente desobedece todos os 10. É complicado. Servimos com fidelidade. O quarto mandamento está no versículo 8 do capítulo 20 de Êxodo. Lembra-te do sábado para o santificar. Quando fala em guardar o sábado, alguns falam assim: pastor, isso daí é do Velho Testamento. Isso daí é do Velho Testamento. O próprio Deus nos intitula sobre lembrar do sábado, sobre a santificação do sábado, porque Ele dá o exemplo, porque Ele fez o mundo. Ele fez os céus, a terra, o mar. Ele fez tudo o que há sobre eles. Tudo que possamos pensar e imaginar, do micro ao macro universo, foi feito pelas mãos de Deus. E cada etapa, cada dia, cada ação que Deus fazia, Ele via no fim do dia que era bom. Mas no sábado, no sétimo dia, no último dia, a Bíblia fala que Ele descansou. Na verdade, o que a Bíblia nos ensina é que Ele parou, não para descansar, mas para admirar tudo que fez. Aleluia! Porque se no fim de cada dia Ele achava, não, fez assim, e achou bom aos olhos do Senhor. Ele sentia prazer no fim de cada obra. Mas quando Ele concluiu a formação, Ele passou o sábado inteiro se alegrando, se regozijando, sabe, vendo tudo que Ele fez, admirando, sabe, a principal ação, a principal glória, a principal alegria do Senhor em todos os feitos foi justamente o homem. Aleluia. Foi a sua melhor e a maior obra-prima, foi o homem, foi o ser humano que fez com tanto amor.
Sabe, de um contexto de falarmos, mas quem guarda o sábado é adventista do sétimo dia. Isso é Velho Testamento, não é vívido e nem aceitável nos dias de hoje. Pois bem, lá no Novo Testamento, livro de Romanos, vamos lá, livro de Romanos, aleluia, louvado seja Deus. Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14, louvado seja Deus. Versículo 4 diz assim, glória, paz do Senhor meu querido, Deus te abençoe. Romanos capítulo 14, versículo 4 diz assim: quem és tu que julgas ao servo alheio? Para o seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas está firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Uma faz diferença entre dia e dia. Tradução: guarda o dia ou não. Eu trabalho 6 dias, mas faço diferença de um dia. Ele coloca como santo um dia. Em algumas interpretações diz assim: uns acham um dia mais importante ou especial que o outro, o sábado. Ele está dizendo, uns faz diferença entre dias e dias, mas outros julga igual todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro em seu próprio ânimo. Aquele que faz caso do dia, aquele que guarda o sábado, para o Senhor o faz. E o que come para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si, nem para si morre. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, e se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, servimos, somos do Senhor. Aleluia. Entenda. A expressão do capítulo 14 de Romanos fala sobre o homem fraco na fé e o homem forte na fé. Às vezes uns olham e falam, está servindo o Velho Testamento ainda, está guardando o sábado, mas ele faz isso para a glória do Senhor, e os pensamentos dele estão santificados nisso, e o próprio Senhor aceita. Se aqueles que não guardam o sábado e acham que todos os dias são iguais, fazem todos os dias iguais para a glória do Senhor. Aleluia. É como foi especificado, aquele que come carne, aquele que não come carne. Tem uns que não comem carne, tem uns que comem carne, mas os que comem para a glória do Senhor. Os que não comem também comem para a glória do Senhor. Ele não faz distinção, porque se vivemos para o Senhor, mas se morremos também morreremos para o Senhor. Às vezes se apegamos em algumas situações, mas intitula-se como a glória do Senhor no sétimo dia. A afeição de guardar o sábado, de santificar o sábado, é honrar o Deus Todo-Poderoso e Criador. Aleluia, meu Deus. Que possamos entender, louvado seja Deus, que grande é o Senhor em todos os contextos. Amém, Jesus. O quinto mandamento, Êxodo capítulo 20, versículo 12: honra teu pai, tua mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Honrar pai e mãe. Olha aí. Parece que virou um conto de fada isso nos dias atuais. Mas honrar pai e mãe é o único mandamento que nos dá uma promessa de vivermos dias longos, anos longos sobre a face da terra. E o projeto de todos os nossos dias sobre a face da terra serem felizes, serem fartos de alegria, de paz, de prosperidade, de tudo que pormos as mãos, seja abençoado. Aí em Efésios capítulo 6, nos lembra um pouquinho, Efésios capítulo 6, nos lembra um pouquinho sobre honrar. Olha só, Efésios capítulo 6, versículo 1, diz assim, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Oh, Deus poderoso. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-vos no caminho, criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor.
Entenda. O projeto aqui é de filho honrar pai e também de pai honrar filho. Olha aí. Quando fala assim, filho, honra os teus pais porque isso é justo, seja obediente aos pais porque isso é agradável a Deus, ele está especificando que não é só agradável, mas também que quando você anda nestes valores, tudo em sua vida vai bem. Há mudança em todos os aspectos. Aleluia. Se você é um filho obediente, você vai ser um empregado obediente. Se você é um filho obediente, você vai ser um dia um pai obediente, um pai fiel ao filho, fiel ao Senhor, mostrando as condutas do Senhor para o seu filho. Aleluia. Se os caminhos que teu pai te ensinou forem caminhos de justiça, entenda, é porque ele foi intitulado, o seu pai, e governante do lar, e sacerdote do lar. Aleluia. Pai e mãe são intitulados como valores para os seus filhos. É por isso que os filhos têm que seguir as mesmas condutas. É por isso que está dizendo também no versículo 4, vós pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Olha aí. Tem que ter uma certa paciência, porque Cristo nos ensina isso com o seu testemunho de vida. E fala assim, ó, criai-vos na doutrina e administração que o Senhor mostra, dentro da palavra do Senhor, da doutrina, dos caminhos, dos valores do Senhor. Aleluia, meu Quando Deus. nós guardamos os mandamentos, quando nós vivemos essas palavras, pode ter certeza, o que está escrito lá em Deuteronômio capítulo 28, versículo 2 acontece. As bênçãos correm atrás de ti. É isso que ele está falando. Aleluia. Seja obediente aos seus pais e Deus vai te honrar. Honra o teu pai e a tua mãe, porque Deus vai te abençoar. Tudo que você pôr a mão vai ser abençoado, vai ser honrado por Deus. Louvado seja Deus. Prolonga os dias na terra. Prolonga-se os tempos na terra. Louvado seja Deus. Aleluia. Sexto mandamento. Agora começa a apertar um pouquinho. Eita. Sexto mandamento está no capítulo 20 de Êxodo, no versículo 13. Não matarás. Não matarás. Nós sabemos que é básico. Quem tem o poder de tirar a vida ou dar a vida é o próprio Deus. Verdade. Lá em 1 Samuel capítulo 2, a oração de Ana nos lembra que é Ele quem tem poder de dar e tirar a vida. Verdade. De tirar da sepultura e pôr para a sepultura. É. Nós sabemos que quando nós vivemos uma vida leviana, rebelde, irada, vingativa, e chegamos ao perfil de morte, e chegamos ao perfil de matança, nós lembremos lá em Gênesis capítulo 9. Gênesis, hoje nós vamos ler a Bíblia, hein? Oh glória! Gênesis capítulo 9 diz assim, ó. Oh glória! Versículos 5 e 6. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Eita, Jesus, é fogo. Sabe que existe a lei do que você planta, colhe? É real. O que o homem, quando o homem toma a ação de matar, o sangue daquela pessoa é requerido da mão dele. Meu Deus. E geralmente quem mata, o risco é muito grande de ser morto. É verdade. Porque lembra quando Jesus no Getsemane foi cercado pelos soldados, traído por Judas, Pedro, que o soldado vai pegar Jesus, se dispõe a ir para cima de Jesus, Pedro saca a espada, corta-lhe uma das orelhas do soldado. A Bíblia fala que Jesus pega a orelha do soldado, põe no lugar e fala: Pedro, com a espada fere, com ela será ferido. Meu Deus, é fogo. Às vezes nós achamos que somos invulneráveis, que somos, intocáveis, que as pessoas, geralmente as pessoas que são iradas, vingativas, raivosas, que procuram agir dessa forma, se sentem unânimes, poderosíssimas e nunca vão ser alcançadas. Cuidado! Não é isso que Deus fala. Se Deus tirar
a nossa proteção, se Deus parar de nos defender, o inimigo faz a festa com facilidade. Meu Deus. O inimigo só vai aonde Deus limita. E se Deus decidir tirar a sua proteção, cuidado. É forte. É forte. Sexto mandamento, versículo 14 do capítulo 20 de Êxodo: não adulterarás. Olha só, quando fala em adultério, nós lembramos sim de um relacionamento entre homem e mulher, marido e mulher, casados legitimamente, né? Nós vem à nossa mente o ato do adultério, da traição, da infidelidade. Acontece isso? Infelizmente acontece. Dentro do povo de Deus, infelizmente acontece. Olha só, o adultério se tornou um pecado que está sendo embutido, camuflado dentro das igrejas. Meu Deus. Nós sabemos que existem demônios que atuam nessa área de sedução, de tentações nesse padrão dentro do povo de Deus. Mas Jesus nos ensinou algo muito mais sério. Lá no livro de Mateus, louvado seja Deus, capítulo 5, lembra do Sermão da Montanha? Mateus capítulo 5, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Versículo 27 ao 30. Diz assim, quem está dizendo é o próprio Jesus, amém? Amém. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Meu Deus. E o versículo 29 diz assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois melhor é perder um dos seus membros do que o teu corpo todo seja lançado no inferno. Meu Deus. Especifica da mesma forma, se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque melhor que um dos seus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Meu Deus. Entenda, cobiça com os olhos, o pecado vem pelos olhos. Se o homem olhar para uma mulher e a desejar sexualmente no teu coração, no teu íntimo, os olhos do Senhor estão lá no íntimo do teu coração lendo, enxergando, vendo a cena que está no teu cérebro. O Senhor está vendo a cena da mesma forma. A Bíblia diz que o próprio Jesus disse que já está em adultério, já cometeu adultério. Na lei, antigamente, entenda, o ato do adultério tinha que ser pego com testemunhas. Lembra lá em João 8, quando a mulher foi pega no ato, no flagrante adultério, e os homens lançaram ela numa roda onde Jesus estava ensinando, e falou assim, isso aí não foi pega no ato do adultério, perante a lei mosaica, tem que morrer a pedrada, o que você diz? Então tinha que haver testemunhas. Mas Jesus, ele amplifica isso. Se você olhar e surgir impureza no teu coração, você desejou, a impureza está dentro do teu coração, você já adulterou com ela. E aí ele especifica, se o teu olho que você está vendo está trazendo essa impureza, arranca teu olho. Se cometeu a lascívia com uma mão, arranca também essa mão. Não está falando deliberadamente de uma mutilação, entenda? Está falando em arrancar espiritualmente, se desfazer do que está te induzindo ao pecado, à iniquidade, o que está te afastando de Deus. Porque melhor é que você entre sem um dos membros no céu do que com o corpo inteiro no inferno. Renúncia. Abra mão dos prazeres carnais. Abra mão do que a carne grita todo dia. O não adulterarás continua sendo um dos mandamentos que infelizmente todo mundo, toda a sociedade hoje parece que aprova, que aceita. Meu Deus. Eu vou ficar, se der certo, fico. Deus, se não der certo, tudo bem, cada um pro seu lado. É pecado. É pecado. Meu Deus. Não se esqueça, é um dos mandamentos que Deus não aceita, não aprova. Verdade. Louvado seja Deus. Oitavo mandamento,
não furtarás. Entenda, quando fala em furtar, nós lembramos sim de muitas ações, mas resumimos essa ação a ladrões. E ladrões pode ser em vários aspectos. Aquele que recebe o suborno é um furto, não furtarás. Aquele que rouba sem ninguém ver, furta uma bolsa, furta um celular, não roubarás. Aquele que recebe troco, a mais sabe, conhece, entende, guarda para si, não roubarás. Aquele que impõe uma faca, uma arma de fogo e toma a força do teu próximo, não roubarás. Mas como assim, pastor? O que isso interfere? Tem uns que nascem com muito, tem uns que nascem com pouco. Não é justo eu pegar para mim, cuidado. A lei dos homens pode lhe mostrar uma coisa, a Constituição de Código Penal pode mostrar outra coisa, mas a lei de Deus, o castigo é maior. Meu Deus. Apocalipse. Qual é Apocalipse? Eita, papai. Capítulo 22, louvado seja Deus. Apocalipse é o último capítulo da Bíblia. Capítulo 22. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. É forte, Jesus. Capítulo 22. Oh, Deus Todo-Poderoso. Só um minutinho. Aleluia. 11. Oh, glória a Deus. Não, perdão, não é Apocalipse não, meu irmão. Me perdoa. 1 Coríntios, capítulo 6. Aleluia. Oh, Jesus fiel. 1 Coríntios, capítulo 6. Houve uma confusão aqui na demarcação, mas Deus é fiel. Ao vivo é assim mesmo. Capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 7 diz assim: na verdade, se já realmente uma falta entre vós tendes demandas uns para com os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis injustiças e fazeis o dano fazendo danos a isto aos seus irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Meu Deus. Vamos tentar explicar esses versículos. Olha aí. Paulo está falando aqui aos Coríntios. Se há um tribunal ou julgamento entre irmãos cometendo injustiça ou passando o outro para trás, tomando proveito em cima de outros, que é o ato do roubo, se torna vergonhoso. Verdade. Se está cometendo essa injustiça, na verdade, vós mesmos estão sofrendo um contra outro, irmãos. E o versículo 9 diz assim: um contra o outro, e sendo irmãos. E o versículo 9 diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Jesus. Meu Deus. Quando fala em justiça, fala realmente em tomar proveito. Resume-se em roubar, em tomar vantagem. E Paulo está falando assim: olha, você sabe que o injusto, aquele que toma proveito, aquele que rouba, aquele que ganha vantagem em cima do teu irmão, sabe que esse tipo de pessoa não vai entrar no reino de Deus. Meu Deus. Não herdará o reino de Deus. Forte. Entenda, às vezes nós tentamos especificar e levar as coisas para um lado mais simplório, que seja mais aplausível, mas a verdade é: ladrão não entra no reino do céu se não houver arrependimento. Eu costumo dizer que os pecados especificados aqui, os pecados da carne, que os 4 primeiros falam sobre idolatria e os 6 últimos falam sobre a nossa vivência carnal, a nossa vivência humana, que gera pecado se nós não obedecemos.
Todos esses pecados podem induzir o homem ao inferno se não houver arrependimento. É verdade. Se não houver a remissão pelo sangue de Jesus. Meu Deus. Se não houver a justificação pela cruz do Calvário. Amém? Amém. O nono mandamento. Louvado seja Deus. 16, né? O nono mandamento, capítulo 20, diz, no versículo 16: não dirás falso testemunho contra teu irmão. Tradução: mentira. Eita Jesus. Mentira. Tem mais hoje a mentira. Mentira que está em Apocalipse 22. Louvado seja Deus. 22, 15, se eu não me engano. Quando fala em falso testemunho, entenda. Não é só o que Deus fala em Apocalipse, que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Que aqueles que amam e cometem mentira não herdarão o reino dos céus. Se eu não me engano, Apocalipse 21:8 também fala que aqueles que praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. 22:15 fala que aqueles que amam a mentira não herdarão o reino dos céus. Meu Deus. Existe uma coisa um pouco mais grave. Eu sei, mas como assim mais grave, pastor? Se eu mentir, eu vou para o inferno. Tem coisa mais grave? Tem. Ser odiado por Deus. Meu Deus. Ser odiado por Deus em vida. Mas, pastor, que história é essa? Onde está isso na Bíblia? Provérbios. Louvado seja Deus. Livro de Provérbios. Engrandecido seja o nome santo do Senhor. Provérbios capítulo 6. Oh, glória. Isso. Provérbios capítulo 6. Louvado e bendito seja o nome do Cordeiro vivo. Versículo 16 em diante. Diz assim, ó. 16 em diante. Diz assim, ó. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Ou em algumas traduções, a sua alma detesta. 6 coisas Deus não aceita, mas a 7ª dessas 6 coisas é a que mais Ele não aceita, a que mais Ele aborrece, a que mais Ele detesta. Vamos ver? Versículo 17. Olhos altivos, língua mentirosa, opa, mentira, e mãos que derramam sangue, opa, o homicida, sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Deus, Jesus. Entenda que o prazer de uma pessoa denegrir outra por falso testemunho, por uma mentira, por uma história, não é aceitável por Deus. Então eu fico pensando que pior do que ser lançado no inferno é perder a presença de Deus e ser rejeitado por Deus em vida. Meu Deus. Porque já está vivendo uma condenação. É verdade. Tem uns que a gente fala assim, pastor, mas isso pode ser real? Pode. Sansão perdeu a presença do Espírito de Deus e achou que ainda estava com ela. Saul perdeu a presença de Deus e achou que ainda estava com ela. Olha aí. Tem tanta gente falando mal e mentindo, formulando histórias contra um contra o outro, e nem sabe que já perdeu a presença de Deus se não houver arrependimento. Meu Deus, é fogo. Cuidado. Louvado seja Deus. Cuidado. Amém? E para encerrar, o 10º mandamento, capítulo 20 de Êxodo, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Entenda, cobiça, inveja, orgulho. Meu Deus. Aí ele tem, mas ele nem merece. Eu que devia ter. Meu Pai. Eu tenho mais capacitação. É assim. Eu mereço mais. Eu me esforço mais. Inveja, orgulho. Sabe de onde originou isso? Meu Deus. Do coração do próprio Satanás. Olha aí.
O coração do próprio Satanás começou a cobiçar o que não era dele. Lá em Isaías 14, vamos lá ler Isaías 14, oh glória, hoje é dia, louvado seja Deus. Isaías, capítulo 14, se eu não me engano é do 14 em diante mesmo. Louvado seja Deus. Isaías, capítulo 14, nos fala desse sentimento que o próprio Satanás teve. Meu Deus. Inveja. Oh, glória a Deus. Isaías capítulo 14, versículo 14. Olha o que passou, o que estava no coração, o que Deus enxergou no coração de um homem cobiçoso, que desejou o que não era dele. Meu Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Senhor, ao Altíssimo. Olha aí. Olha a resposta de Deus. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Meu Deus. O que estava no coração de Satanás era ser semelhante a Deus. O que estava no coração de Satanás era ser como Deus. Invejou. Ele queria instituir um trono acima do trono de Deus, nas mais altas nuvens, e ser igual a Deus, adorado como Deus. Meu Deus. Ele invejou aquilo que ele não tinha, aquilo que ele não era. E a inveja e o orgulho precipita a destruição, a queda, a derrota. Entenda, quando nós falamos sobre cobiça, sobre inveja, nós falamos de algo mais comum do que imaginamos. Hoje as pessoas fazem de tudo para serem invejadas. Olha que coisa maluca. Parece que o diabo coloca mesmo o valor desse mandamento ativo hoje. Está todo mundo querendo ser mais bonita do que o outro. Quantas mulheres estão na academia para formar o seu corpo formoso e não sabem que isso corrobora contra o mandamento de Deus, levando homens a pecar pela cobiça. Quantos acumulam riquezas e querem cada vez acumular mais, e muitos se gabam em redes sociais do meu carro importado, do meu apartamento triplex, das minhas viagens, dos meus bens, fazendo as pessoas desejarem. Olha só, Meu Deus. a cobiça é um pecado. Cuidado. Às vezes o teu sonho está instigando o erro de outros. A Bíblia nos ensina a guardar a simplicidade. Deus não é contra a riqueza, mas entenda, às vezes o homem não prospera, ou o homem que já prosperou, mas não tem a presença de Deus, serve de pedra de tropeço. É verdade. Para encerrarmos, o versículo 18 de Êxodo 20, quando Deus fala com aquele povo, a voz poderosa de Deus, olha o que diz o versículo 18, do capítulo 20 de Êxodo. E todo o povo ouviu os trovões e os relâmpagos, o sonido das buzinas, e o monte fumegante, incendiado, pegando fogo. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. Correu, deu medo, apavorou o povo. E eles chegaram a Moisés, não falaram a Deus não. Falaram assim: Moisés, fala conosco. Não permita que Deus fale conosco não. Nós estamos com medo. Nós estamos com medo do quê? De morrer. Versículo 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E aí Moisés fala para ele: não tenha medo. Moisés fala para o povo. Olha como Moisés amava aquele povo. Não tenham medo. O propósito de Deus não é matar vocês. Deus só quer provar vocês com cada mandamento, com a obediência que Ele está pedindo, com a fidelidade que Ele está pedindo, para que vocês sejam provados, aprovados, e para que haja temor no coração de vocês e vocês não entrem no pecado, e vocês não pequem. Se nós vivemos essas palavras,
nós andamos nessa palavra, pratiquemos essa palavra, nós temos essas palavras em nosso coração, a nossa vida muda, o contexto da nossa história muda. Nós temos um Deus que luta por nós, que nos abençoa, que peleja por nós, que nos defende, que nos protege, que nos prospera, que nos faz pessoas melhores, representantes do seu Evangelho. Obrigado, Jesus. Que possamos entender que os 10 mandamentos não é um conto de fada. Ah, pastor, mas era do Velho Testamento, eu não pratico mais isso. Cuidado. Continua sendo a palavra de Deus. Que nós possamos entender que as pessoas que brincam com essas coisas, em desobedecer por prazer, conscientes. Você sabe que enquanto você não ouvir essa palavra, não entender essa palavra, Deus ainda te toma por inocente, mas é muito difícil crer que em nossa nação, que em nosso mundo, as pessoas não saibam que roubar, que matar, que adulterar, que cobiçar, que adorar outros ídolos, outros deuses, se não seja pecado, não seja rejeitado pelo próprio Deus. As pessoas conhecem muito na teoria, mas ninguém quer mais na prática. Compromisso com a verdade, viver a santidade. Aleluia. Que essas palavras hoje possam mudar. Como diz Moisés, não é para vos matar, mas Deus prova para que haja obediência e para que vocês não pequem. Que essa palavra possa gerar um temor no coração de quem ouve. Que essa palavra possa gerar fé no coração de quem ouve. Que essa palavra possa gerar vida no coração de quem ouve. Possa gerar obediência e fidelidade no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.